O GP de Abu Dhabi começou e terminou de formas extremamente polêmicas, mas segundo alguns pilotos dentro do circo da Fórmula 1, aparentemente houve sim algum tipo de manipulação para alcançar a audiência, o pessoal que estava dentro de casa. Segundo esses pilotos, aparentemente a direção de prova realmente não agiu de forma consistente com o regulamento. Vou contar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP de Abu Dhabi foi decisivo. Acabou fazendo com que Max Verstappen se tornasse campeão mundial de Fórmula 1. Mas o que a maioria das pessoas estão falando é principalmente sobre o procedimento de safety car que aconteceu nas últimas voltas do GP, que fez com que justamente Max Verstappen tivesse a oportunidade de ultrapassar Lewis Hamilton na última volta do GP. E claro que eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, contextualizar esse fato e trazer as opiniões de diversos pilotos dentro do grid da Fórmula 1. Mas antes eu queria te convidar a deixar sua curtida aqui embaixo, deixar o seu like, porque isso ajuda demais esse canal aqui a crescer cada vez mais e claro, o like é de graça, então não esquece, deixa o seu joinha aqui embaixo. Mas para vocês entenderem basicamente o que aconteceu, nas últimas voltas, melhor dizendo, nas últimas 5 voltas entrou um safety car por conta de um acidente com Nicolas Latifi. Entre Lewis Hamilton e Max Verstappen haviam alguns retardatários. A FIA acabou dizendo para esses retardatários inicialmente que eles não poderiam ultrapassar o ponteiro. Mas depois de pouquíssimo tempo, na verdade faltando uma volta para terminar a corrida, a FIA decidiu permitir que esses retardatários ultrapassassem o ponteiro e menos de uma volta depois disso acontecer, foi dada a relargada. E realmente isso é um procedimento bem polêmico, principalmente por conta de que pelo regulamento isso não deveria ter acontecido. Claro que eu já fiz outros vídeos explicando justamente esse fato específico da corrida, mas para vocês entenderem basicamente o porquê isso não deveria ter acontecido. Segundo o regulamento desportivo da Fórmula 1, para começar novamente a corrida é necessário que os retardatários sejam avisados com uma volta de antecedência do reinício da corrida. Isso não aconteceu. Na verdade, os retardatários puderam ultrapassar no finalzinho do circuito de Yas Marina e a relargada foi dada logo depois. Mas também tem uma parte que defende o comissário de prova, dizendo que esse tem autoridade máxima sobre situações como essa e que poderia sim acabar fazendo algo diferente com o que o regulamento manda. Isso sem contar com o fato de que as equipes já haviam feito um acordo que dizia que se houver a possibilidade de terminar a corrida sem que haja um regime de safety car, o diretor de provas deve fazer exatamente isso. Ou seja, algo realmente complicado, mas que ainda assim dá para perceber uma visão do diretor de provas de tentar, de certa forma, uma corrida emocionante até a última volta, mas os pilotos estranharam muito essa situação. Lando Norris foi um dos pilotos que mais estranhou isso tudo, dentre os pilotos que puderam ultrapassar o ponteiro. Segundo ele achou muito esquisito o fato de que apenas os carros que estavam entre Hamilton e Verstappen puderam ultrapassar o ponteiro. Segundo o regulamento, todos os retardatários do grid deveriam ter a mesma oportunidade, mas nessa situação específica foram apenas esses carros que estavam entre Hamilton e Max Verstappen. E ele também estranhou muito a situação onde a relargada foi dada antes mesmo ali dessa uma volta que os retardatários deveriam ter antes dessa relargada. Tudo isso muito esquisito para Lando Norris. Na verdade, eu não sabia que era apenas para os primeiros 3 ou 4, até Max. E ele continuou falando sobre essa situação específica. Ele falou que achou muito esquisito isso tudo e que, obviamente, foi uma situação que apenas a FIA visou que os espectadores fossem bem servidos. Situação que a gente não reclamou muito, já que a gente não gostaria de ver uma corrida terminando em safety car. Mas que ele disse que não é o papel dele ver se isso é justo ou injusto na Fórmula 1, apenas que aconteceu isso. A FIA foi, de certa forma, manipuladora, entre aspas, de modo que ela visou sim que esse final de corrida fosse para os espectadores e passou até mesmo por cima do regulamento desportivo da Fórmula 1. Então, obviamente, foi feito para ter uma disputa, para a TV.
Se foi ou não justo, não cabe a mim decidir. Haviam dito que não nos autorizariam, mas de repente fazem isso apenas para a última volta. Por isso estou um pouco surpreso. E Fernando Alonso, Charles Leclerc e Sebastian Vettel falaram algo parecido com o que Lando Norris disse, mas trouxeram algumas coisinhas a mais. Charles Leclerc, por exemplo, disse que não sabia que esse tipo de coisa poderia até mesmo acontecer, que ele esperava justamente que os retardatários tivessem a oportunidade de dar uma volta a mais no circuito, como diz o regulamento. Para mim foi um pouco estranho, porque veio do nada. Achei que poderíamos ultrapassar os líderes uma volta antes de reiniciar. E Sebastian Vettel, na minha opinião, teve a voz mais sensata deles todos. Isso porque, apesar dele ter achado muito esquisito e até mesmo extremamente tardio essa chamada dos retardatários para a possibilidade de ultrapassar os ponteiros e mais uma volta para chegar atrás do grid também, acaba que ele acredita que foi tarde demais e que isso não deveria ter acontecido. E na verdade, os retardatários deveriam poder ultrapassar o ponteiro justamente nas primeiras voltas do safety car. E por que será que isso importa tanto? Eu vou falar logo depois dessa fala de Vettel para você entender exatamente o que ele falou nessa entrevista. Muito tarde, mas acho que tarde demais. Eles deveriam nos deixar passar imediatamente, como das outras vezes. Obviamente, você tem os caras lutando na frente, então só precisa limpar o caminho. Eu não sei o que foi. Para nós, foi uma pena, porque não tínhamos corrida naquela altura, estava tudo espalhado. E é claro que essa entrevista especificamente foi dada para o motorsport.com, inclusive as fontes estão todas aqui embaixo na descrição. Mas o que isso importa tanto para a corrida? A gente sabe que o que mais importa para nós é a disputa entre os primeiros lugares. Mas para esses pilotos que ficaram para trás, que puderam ou ficar atrás desses que relargaram à frente de Hamilton, ou até mesmo para os que relargaram em si à frente dos dois pilotos, acaba que sempre é ruim. Os pilotos que não puderam ultrapassar os ponteiros ficaram uma volta atrás dos pilotos que puderam nesse caso. Ou seja, a disputa por posições para trás desses retardatários não foi nada interessante, na verdade foi péssima para a corrida. Isso sem contar com o fato de que os pilotos que puderam ultrapassar Hamilton e conseguir ali chegar atrás do pelotão também não puderam disputar posições entre si. Então acaba que essa última volta, de certa forma, para quem era retardatário, não funcionou de forma alguma. Ninguém teve a oportunidade de disputar posições. Mas outra situação, se eles tivessem ultrapassado o ponteiro, como sempre acontece na Fórmula 1, primeiro, eles teriam a oportunidade sim de tentar disputar posições e, além disso, não teria nenhum tipo de problema nessa relargada com o safety car. Ou seja, acaba que o safety car poderia sim dar mais uma volta e entrar para os boxes normalmente. E isso muito provavelmente também garantiria o título para Max Verstappen, porque a corrida deveria sim, nessas circunstâncias, reiniciar talvez até mesmo na penúltima ou antepenúltima volta. E claro, Verstappen estava com os pneus vermelhos e Hamilton continuaria com os pneus brancos. Ou seja, provavelmente o campeonato terminaria da mesma forma, não teria diferença nessa situação específica. E Verstappen seria campeão com a direção de prova mantendo o regulamento. Mas aparentemente eles se embananaram e, na tentativa de manter o resultado da corrida para o lado de Lewis Hamilton, eles não permitiram que essa troca de posições entre os retardatários e o próprio Hamilton acontecesse com antecedência. Então me parece sim que a FIA se embananou na tentativa de manter o cara que estava vencendo a corrida até aquele momento e que estava vencendo desde a primeira volta desse GP. E por conta disso, acabou realmente tendo toda essa polêmica e essa discussão entre ela e a Mercedes pelo Campeonato Mundial de Pilotos. Mas o que você acha disso tudo? Você acha que a FIA teve razão? Você acha que foi justa essa final ali de corrida? Você acha realmente que, de certa forma, ela manipulou o resultado ou talvez manipulou a corrida na intenção de favorecer os fãs do esporte? O que você pensa disso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Olha, para ser bem sincero, no decorrer desse ano de 2021 como um todo, muitos momentos a FIA beneficiou Verstappen. Em outros momentos, ela beneficiou Lewis Hamilton, mas sempre pensando no espectador. Isso não quer dizer que é bom ou ruim, quer dizer apenas que é errado, mas que muitas vezes é bom sim para a gente que está assistindo. Mas por que é errado?
a FIA precisa seguir o regulamento desportivo. E se ela não segue, ela perde uma base que ela deveria ter justamente para julgar movimentos que são corretos ou incorretos, punições que devem ou não acontecer. E se ela não segue o regulamento desportivo, significa que de certa forma ele vai perdendo o seu valor. Ou seja, na minha opinião, a FIA fez errado sim de reiniciar a prova naquelas circunstâncias, assim como ela também fez errado de não permitir que os retardatários ultrapassassem os ponteiros logo no início do safety car. Ou seja, na minha opinião, acaba que a FIA cagou sim na janta, vamos dizer assim, perdão pela expressão, realmente utilizando dessa forma ali de reinício de corrida, mas não acredito que tenha beneficiado nem Hamilton nem Verstappen. Isso porque muito provavelmente, se a corrida reiniciasse antes, de qualquer forma Verstappen seria campeão mundial nesse GP especificamente. Mas enfim, essa é a minha opinião. Como eu já disse, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E outra coisa, se você ainda não for inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. E fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.